Fala pessoal, tudo bem? Agora sim, vamos para o último vídeo da correção desta atividade que eu passei para a revisão do simulado 2 e também da prova Teresina. Olha só, deixei um presente para você na descrição do vídeo. Aqui embaixo tem o link e nesse link você tem acesso a toda a atividade das 43 questões em formato PDF. Então, para você que perdeu, para você que teve alunos que chegaram até mim e disseram que molhou, que rasgou, enfim, que perdeu, deixou em sala. E aí você consegue acessar pelo celular em formato PDF a atividade na descrição do vídeo, tá bom? Eu parei então nesta tirinha aí que fala que é do Nickelmausia, não é? E aí mostra esse ratinho aí que tem muitas, mas muitas aventuras aí. Quem já acompanha as leituras do Nickel e Náusea aqui percebe, né? Bom, aqui eu tenho seres estranhos, né? Que falam alguma coisa. Deixa eu acompanhar aqui, circulando para você perceber. Seres estranhos falam alguma coisa que não dá para saber o que que é, provavelmente para mostrar que a língua é outra, que eles são de outro planeta. E aí o ratinho diz: nem precisa traduzir, eu levo vocês até o meu líder. E aí ele, no segundo quadrinho, o ratinho aí leva os personagens estrangeiros aí de outro lugar para uma ratoeira, né? Fazendo uma pegadinha aí com eles. Sentem aqui enquanto eu chamo. Chamo quem? Chamo o meu líder, né? E aí o terceiro quadrinho mostra aí o deboche do ratinho, né? Eu tenho o claque, que é uma onomatopeia, é o barulho aí da ratoeira se fechando. Eu tenho aqui alguns pingos para demonstrar que os personagens foram pegos pela ratoeira. Eu tenho uma fala, né, de um dos personagens, talvez reclamando ou agonizando. E aí eu tenho um rato dizendo assim: isso também não precisa traduzir, né? Então demonstrando aí o deboche dele, porque ele foi propositalmente ele levou aqueles personagens até a ratoeira, né? Vamos para a questão número 28. Analisando os elementos verbais e não verbais, os verbais é o que está escrito, né? Parte escrita do texto. Os não verbais é a própria tirinha, são as imagens. Nota-se que o rato já sabia o que aconteceria com os alienígenas? De certa forma, sim, não é? Porque o próprio rato levou aqueles personagens para a ratoeira, então ele sabia o que iria acontecer. Até por isso que ele diz: isso também não precisa traduzir, não, já sei o que aconteceu, né? A letra B diz o seguinte: o rato entendeu de fato os alienígenas? Não, não, ele não entendeu. E ele até diz que nem precisa traduzir, não é? Então, ele realmente não havia entendido. O claque é uma expressão alienígena? Não, o claque não é uma expressão alienígena. O claque é uma onomatopeia, o barulho da ratoeira se fechando ali. Os alienígenas estão fugindo? Não dá para saber se eles estão fugindo, né? Não dá para saber isso pelo texto. Então, o que sobra realmente é a letra A. É uma questão de interpretação de texto, é uma questão que envolve leitura, da parte, é uma interpretação, né, da imagem. Então você vai ter que reunir todos os elementos, todos os detalhes da tirinha e perceber o que aquela tirinha está passando, né? Qual é a ideia, o que está por trás ali da expressão do rato. Enfim, é uma questão de interpretação de textos verbais e não verbais. Vamos para a questão 29. Isso também não precisa traduzir. O ponto de exclamação reforça a surpresa. Essa fala é do ratinho, não é? Então não é uma surpresa do rato, ele já sabia o que iria acontecer, não é? É uma zombaria, com certeza ele está zombando aí, né? Está debochando. Indagação é pergunta, tá? Indagar é perguntar, então indagação é pergunta. Não tenho pergunta, ou admiração, também não tenho admiração. Resposta correta, zombaria. Bom, aqui é um texto sobre pontuação, né? É sempre bom a gente entender um pouco sobre essa questão da pontuação dentro dos textos, né? E como eles se modificam a depender do tipo de contexto. 30. Observando o texto verbal e não verbal, de novo, né? A interpretação a partir do que você vê, do que você analisa, do que você lê. As falas dos alienígenas estão representadas por símbolos com a intenção de quê? De indicar o quê? Por que que a fala dos personagens
estão simbolizadas aí com aquela letra estranha. É para indicar que é fácil de compreendê-los? Não. A língua deles é desconhecida? Perfeito, resposta correta, letra B. C. Os aliens usam tecnologia digital? Não tem como saber isso olhando o texto. Parece que um dos ratos está segurando um livro, né? Não, um dos alienígenas aí estão segurando um livro, né? Não se fala em tecnologia digital, não. Não há menção a isso, né? Depois, continuando, o rato fala a mesma língua deles. Não fala a mesma língua. O rato não fala a mesma língua. Então, de fato, o que sobra aí é a letra B. Tudo certo até aqui? Tudo bem? Vamos para o texto 2 e o texto 3. Vamos fazer a análise aqui desses textos. O texto já começa dizendo assim: videogame faz mal. Eu tenho aí um ponto de vista, eu tenho aí um posicionamento, eu tenho aí uma opinião. Então aqui a gente já percebe que pode ser uma reportagem, um artigo de opinião, não é? Mas artigo de opinião não vai cair na sua prova. Então o texto que vai ter opinião é a reportagem. Então, muito provável, pelo título aqui, a gente já sabe que é uma reportagem. Vamos lá. A verdade. O que pode causar problemas não é o jogo, mas o jogo patológico, o jogo doentio, que ocorre em quem é predisposto ao vício. A predisposição é a tendência a ser viciado, né? Então a pessoa tem uma predisposição, tem uma tendência a se viciar. Jogos não são responsáveis por epidemias de violência. E aí ele vai construindo a ideia, né? Não, como assim? Por que não? Enquanto nos Estados Unidos 90% dos meninos e 40% das meninas jogam videogames, muito alto, né? Nos Estados Unidos 90% dos meninos jogam videogames. A violência entre jovens está no nível mais baixo dos últimos 30 anos. Então ele está derrubando, né, através de um dado científico, de uma pesquisa, que 90% dos jovens, dos meninos, né, jogam videogame lá nos Estados Unidos e 40% das meninas. E se fosse por causa de jogo, a violência nos Estados Unidos teria que ser uma das mais altas do mundo, né? E não é, está provando o contrário. E ele diz: também não levam necessariamente ao isolamento social. Afinal, amigos se reúnem para jogar juntos e trocar games e equipamentos. Então ele quebra mais uma argumentação, dizendo que o jovem se isola quando ele está jogando videogame. Na verdade, ele está dizendo que não, porque afinal de contas as pessoas tem pessoas que jogam juntas com outras, né? E que trocam equipamentos, enfim, conversam sobre determinados jogos. Além disso, games de ação treinam pessoas a tomar decisões mais rapidamente em atividades como dirigir, ler textos com letra miúda, navegar por uma cidade e encontrar pessoas na multidão, segundo pesquisa da Universidade de Rochester, nos Estados Unidos. Bom, então eu tenho o primeiro texto aqui como uma reportagem mesmo, né? Ele traz um posicionamento do repórter, ele traz um posicionamento, uma opinião dizendo que o videogame não faz mal e quebra aí alguns argumentos que dizem o contrário. Vamos para o texto 3. O texto 3 diz assim: jogar videogame em excesso pode causar problemas de saúde. Os principais danos estão relacionados à obesidade e à dor nas costas. Então perceba, lá no primeiro texto ele estava dizendo que o videogame não fazia mal, né? Pode fazer mal em quem já tem uma tendência, mas o jogo em si não. Enquanto que aí no texto 3 ele vai dizer que sim, causa problemas de saúde. Então é ruim sim. Vamos entender aí. Os principais danos estão relacionados à obesidade e dor nas costas. Ficar horas jogando videogame é uma atividade comum para muitas crianças e adolescentes. Em alguns casos, o excesso, ou seja, a, em demasia, jogar muito, pode trazer problemas para a saúde. Os danos causados pelo exagero da atividade podem ocasionar, por exemplo, ganho de peso e dor nas costas. Segundo a fisioterapeuta Carla Mazitelli, e aí ele vai trazer agora um argumento chamado argumento de autoridade. Eu trago uma autoridade no assunto relacionado ao assunto ali, né, da dor nas costas, para reforçar que não se trata apenas de uma opinião minha, né? Profissionais, cientistas da saúde pensam nisso também. E aí ele diz, citando a Carla Mazitelli, as crianças estão em fase de desenvolvimento e deveriam usar o tempo livre para uma atividade dinâmica, como correr e brincar. E aí abre aspas para a fala da Mazitelli.
O sedentarismo e a obesidade estão associados aos jogos, disse. Disse quem? A Carla, não é? A Carla Mazzutelli. A atividade também pode causar dores nas mãos, punhos e dedos, que são estruturas frágeis. Os problemas estão relacionados ao movimento repetitivo das mãos, ocasionando o aparecimento de tendinite e de uma fadiga muscular, afirmou a fisioterapeuta. Então você consegue perceber aí que eu tenho dois textos, né, que falam sobre o mesmo tema, sobre a questão do videogame, dos jogos de videogame. Um tem um posicionamento favorável a esse tipo de jogo, e o outro texto faz o contra, né? Vai debatendo aí as ideias e trazendo argumentos para cada posicionamento aí. Então, os dois são reportagem, né? Vamos para as questões. 31. Os textos 2 e 3 são exemplos de quê? De contos? Não, conto é um texto narrativo, né? Texto narrativo, então não é um conto. Reportagens? São reportagens. Resposta correta, letra B. Textos narrativos? Não. Texto narrativo não tem um conto, crônica? Não. Textos instrucionais? Texto instrucional é aquele que você segue uma determinada instrução, um manual de instrução, por exemplo, né? Não é um texto instrucional. Até mesmo a receita, né? O gênero receita é um texto instrucional. Mas eu não tenho isso. Resposta correta, reportagem. 32. Os dois textos pertencem ao mesmo gênero textual. Isso reforçando a resposta da 31, não é? Pertence ao mesmo gênero textual. Por narrarem acontecimentos recentes e relevantes? Não. Isso aqui é próprio da notícia, não é? Não é da reportagem. Acontecimentos recentes e relevantes mas é algo próprio da notícia, né? Ensinarem como se comportar em uma situação também não é um texto que narra, não é um texto que ensina. Contar uma história com foco não é uma história. Apresentar de forma mais aprofundada sobre um assunto. A reportagem ela tem essa característica, né? Ela é mais profunda sobre um determinado tema. Vai trazer porcentagem, vai trazer dados, estatísticas, pode trazer tabelas, gráficos, pode trazer argumentos diversos, como argumento por exemplificação, argumento de autoridade, como é o caso do texto. Então, a resposta correta da 32 é a letra D de Deus. Vamos para o próximo texto. Eu tenho aí essa notícia, não é? Por que que é uma notícia, professor? Eu não tenho aqui nenhuma data específica, eu não tenho uma marcação de uma data específica, mas eu tenho dentro do texto argumentos que não deixam isso aí ser uma reportagem. A reportagem ela tem opinião. Esse pedaço de texto aqui não tem opinião nenhuma. Mostra apenas um fato, é centrado num fato, né? Embora não tenha aí uma marcação de tempo, mas ele fala em menos de 24 horas, né? Então fala, digamos assim, mostrando que em pouco tempo se conseguiu nas redes sociais a Fátima ganhou 1.500 seguidores, né, em pouco tempo. Então, isso, de certa forma, também mostra que foi o início, né, desse robô, porque, com certeza, esse robô já tem muito mais que 1.500 seguidores. Então, está marcando um determinado tempo mesmo aí, né? Embora não esteja explícito no texto a marcação de tempo. O texto começa dizendo assim: conheça Fátima, a robô que alerta os usuários que publicam notícias falsas. Pessoal, muito importante aqui, notícias e reportagens, o título do texto já indica para mim o tema. Notícias e reportagens, o título do texto já indica o tema do texto. O texto fala sobre o quê? Sobre a Fátima, que é um robô que alerta usuários sobre notícias falsas. Pronto, esse é o tema do texto. Um site carioca lançou Fátima, um robô que alerta os usuários do Twitter, antigo Twitter, né? Que publicam notícias falsas. Em menos de 24 horas, a novidade já conta com quase 1.500 seguidores, né? Com foco nas eleições. Fátima monitora a cada 15 minutos as mensagens publicadas no Twitter. Quando identifica alguma publicação com link para uma notícia falsa, a robô alerta o usuário para a situação e recomenda a leitura das informações corretas no site Aos Fatos, que tem uma equipe de jornalistas voltados para a checagem de informações divulgadas na internet e em outros meios. Então, eu não tenho aqui um posicionamento do repórter, se é bom, se é ruim, se é importante.
Então, não é aqui uma reportagem, pela ausência desse posicionamento. Mas é uma notícia mesmo, né? Mostrando aí como essa robô surgiu e qual a função dela. Vamos para a questão. A questão, qual o fato central desse texto? É uma mulher com características de robô? Não, é uma robô, não é uma mulher. As notícias falsas que circulam no Twitter, se fala sobre notícias falsas, mas não é o tema. O tema é o robô, né, que se chama Fátima. Então, cuidado para não ser enganado. Vá para o título. O título já diz ali para você qual o tema do texto. Letra C. A divulgação de orientações para checar notícias falsas não é a divulgação de orientações. É um robô que alerta usuários que postam. Exatamente, que é a Fátima, né? Resposta correta, letra D. Está no próprio título. O tema, o assunto aí do texto está no próprio título do texto, né? E isso acontece com muita frequência nos textos jornalísticos. Então, se for uma notícia, se for uma reportagem, segue a dica para você. E se perguntar sobre o tema, sobre o assunto, vá para o título, que ali o título da notícia, da reportagem, vai trazer o tema do texto. Até porque, pessoal, tem que ser mesmo no título, né, para atrair a atenção dos leitores. 34. A finalidade desse texto é criticar? Não é criticar, não é uma charge aqui, eu não tenho um texto que faz uma crítica, que tem uma opinião, que tem uma crítica, um posicionamento. Não. Expor um ponto de vista? Ponto de vista é opinião, e aqui não, esse texto ele não traz opinião, ele apenas mostra o fato. Opinar sobre um tema também não é opinar, é informar exatamente, é informar um fato. A resposta correta, letra D, informar um fato. Vamos para a 35. No trecho, em menos de 24 horas, a novidade já conta com quase 1.500 seguidores. Deduz-se que a novidade teve pouca aceitação. Veja que quase 1.500 seguidores, né? É difícil ganhar seguidor em rede social, né? E em menos de 24 horas, 1.500 pessoas seguiram, né, essa conta do robô, da Fátima. Então não é que teve pouca aceitação, não. Espalhou-se rapidamente? Perfeito, resposta correta, letra B. Espalhou-se rapidamente. Demorou a ser propagada? Propagada significa compartilhada. Ela demorou? Não, né? Letra D. Alcançou poucos usuários? Não, 1.500 seguidores em 24 horas é muita coisa, sim, em rede social. Resposta correta, letra B. Tranquilo? Vamos para o próximo texto, mais outro texto aqui que tem tudo para ser uma notícia, não é? Vamos ver aqui. Messi se torna o maior artilheiro das seleções da América do Sul. Então, de novo, o título dessa notícia está no próprio, tem o próprio tema aí, né? Dentro do título. Após uma partida contra a Bolívia pelas eliminatórias da Copa de 2022, em 9 de setembro, o jogador de futebol Lionel Messi, da Argentina, marcou 3 gols. Olha, interessante aqui, em 9 de setembro. Veja que aqui tem marcação de data. Se tem data, você já sabe, isso aqui é uma notícia. É uma notícia, tá? A gente também precisa ver se não tem a defesa de um posicionamento, né? A defesa de uma opinião. Mas aqui claramente vai ser uma notícia mesmo, só está centrado no fato. Não tem opinião aqui, né? O jogador de futebol Lionel Messi, da Argentina, marcou 3 gols e se tornou o maior artilheiro de seleções sul-americanas da história. Isso é uma opinião? Não, é um fato, né? No futebol, o artilheiro é o atleta que marca a maior quantidade de gols. Para conseguir o título, Messi precisou superar o Pelé, que era o recordista desde 1971. Enquanto Pelé tinha marcado 77 gols pelo Brasil, Messi chegou ao seu 79º gol pela Argentina. Entre os jogadores da América do Sul, Neymar ocupa o terceiro lugar com 68 gols. Atrás dele estão Ronaldo com 62 gols, né? E Romário com 55. Os dois são brasileiros. Pronto. Então, eu tenho realmente uma notícia. Eu não tenho aí uma opinião e eu tenho aí a marcação de um tempo específico. Realmente isso aí é uma notícia, não é uma reportagem. Vamos para a questão. O assunto desse texto é a letra A. A letra A, pessoal, ela ficou junto do enunciado, né? O assunto desse texto é a quantidade de gols marcadas por Pelé, não é sobre Pelé. Lembre-se que o assunto está no próprio título, que é o Messi, né?
As partidas eliminatórias da Copa do Mundo? Não. O título de artilheiro de Lionel Messi? Sim, resposta correta, letra C. Os jogadores brasileiros que marcaram gols? Não, aqui é sobre o Lionel Messi. Então, jogador de futebol, aí, o artilheiro. Então, resposta correta, letra C. Fácil demais, tranquila, mamão com açúcar aqui, hein? Nesse texto, no trecho atrás dele, no terceiro parágrafo, o termo destacado faz referência a quê? Atrás dele, atrás do. Deixa eu voltar aqui no texto. Vamos voltar. Atrás dele. Na penúltima linha, entre os jogadores da América do Sul, Neymar ocupa o terceiro lugar, com 68 gols. Atrás dele quem? Do Neymar. Então a resposta correta é a letra B, Neymar. Ok? Neymar, tranquilo demais também, né? É uma referenciação aqui pronominal, um pronome, né? Pronome possessivo, inclusive o dele, né? Vamos para a próxima. Eu tenho aí outra tirinha, juntando elementos verbais e não verbais. Mãe, a gente pode ter um cachorro? E aí o segundo quadrinho diz, só se vocês limparem a sujeira dele. E aí os meninos pensam, aí o menino diz, a gente nunca pode nada. Então parece que eles desistiram da ideia, né? Depois que a mãe falou que se eles limparem a sujeira do cachorro, eles podem ter. Como se dissesse assim, se você tiver a responsabilidade de cuidar do cão, né? E aí eles saem reclamando, dizendo que nunca podem ter nada, né? Vamos entender aqui, 38. A ironia desse texto, ironia, é falar ao contrário daquilo que você está pensando, né? Pode soar como um deboche também. Está no fato de a mãe afirmar que os filhos limparam a sujeira do cachorro. É, na verdade, ela apresentou a condição para eles terem um cachorro, né? A mãe conversar com os filhos mantendo a distância? Não, não tem nada a ver de manter distância aí, né? Os meninos desistirem de ter um cachorro para não limpar a sujeira? Perfeito, a resposta é justamente essa. É os meninos desistirem de ter um cachorro para não limpar a sujeira. Então eles perguntam, mas a gente pode ter um cachorro? Ela diz, pode, desde que, aí apresenta a condição, se eles limparem a sujeira do cachorro. Aí eles desistem, e aí a gente pode entender que se eles desistiram é porque eles não queriam limpar a sujeira do cachorro. A resposta realmente correta é a letra C. Os meninos não conseguirem entender a resposta da mãe? Não, não se trata aqui de entender a resposta. Vamos só voltar na letra A. A mãe afirmar que os filhos limparão a sujeira do cachorro. Limpar a sujeira do cachorro, ela falou isso, mas só que isso não é uma ironia. Ela estava falando sério. A ironia aqui é eles quererem ter um cachorro e não querer ter responsabilidade com o cachorro. Então isso é antagônico, isso é contrário, né? Como é que você quer uma coisa, mas não quer? Então, isso soa como uma ironia. 39. No segundo e terceiro quadrinhos, a ausência de resposta verbal imediata das crianças e uso de expressões pensativas. Como assim, professor, pensativas? Você pode olhar aí na tirinha, não é? Ele estava com a expressão pensando aí. Então, essa expressão pensativo é, mostra o quê? Sugere o quê? Que elas não entendem, elas quem? Elas, as crianças, tá? Que elas não entenderam o que a mãe quis dizer com a sujeira dele? Não, eles entenderam sim. Está dizendo que não entenderam, mas eles entenderam. Elas estão ignorando, elas quem? As crianças estão ignorando a mãe e pensando em nomes para o cachorro? Nada a ver aqui, né? C. A condição imposta pela mãe gerou uma reflexão que antecipa o desânimo. É isso mesmo. Olha, você pode ter o cachorro, desde que você limpe. Eles começam a pensar, refletir e ver que desanimam na ideia de ter um cachorro, uma vez que eles terão que limpar, então não dá certo. Letra D. As crianças ficaram mudas porque a mãe gritou muito alto com elas. Que gritou aqui, né? Tem nada a ver, gritou alto aqui também não, né? Bom, cavalo e o burro. Vamos para o próximo texto. O cavalo e o burro seguiram juntos para a cidade. O cavalo contente da vida, folgando com uma carga de 4 arrobas apenas, e o burro, coitado, gemendo sob o peso de 8. Então, o cavalo estava com 4 arrobas, um peso aí, 4 arrobas, e o burro, coitado, estava sob o peso de 8. Em certo ponto, o burro parou e disse: o burro vai fazer o diálogo com o cavalo. Não posso mais, o burro reclama, né? Esta carga excede, ou seja, é muito, né? Excede as minhas forças.
E o remédio é repartirmos o peso irmãmente, 6 para cada um. Ou seja, eu estou com 8, você está com 4, eu te dou 2 e ficamos cada um com peso igualado, né? Essa é a sugestão aí de quem mesmo? Do burro, não é? Para o cavalo. O cavalo deu um pinote e relinchou numa gargalhada. Ingênuo, inocente, né? Que é então que eu arque com 6 quando posso tão bem continuar com as 4? Tenho cara de tolo? O burro gemeu. Egoísta. Lembre-se que se eu morrer, você terá que seguir com a carga de 4 e mais as minhas. E mais a minha, né? Que é 8. O cavalo pilheriou, riu, né? Sorriu, debochou de novo, e a coisa ficou por isso. Logo adiante, porém, o burro tropica, vem ao chão e rebenta, ou seja, se quebra todo, né? Chegaram os tropeiros, maldizem a sorte e sem demora arrumam com as 8 do burro sobre as 4 do cavalo egoísta. Então o cavalo agora vai ter que arcar com o peso do burro, né? Já que o burro se quebrou todo. E como o cavalo refuga, dão-lhe de chicote em cima, sem dó e nem piedade. E aí tem, bem feito, exclamou o papagaio. É isso, até o papagaio no final da história, né? Quem mandou ser mais burro que o próprio burro e não compreender que o verdadeiro egoísmo era aliviá-lo da carga em excesso. Então, se o cavalo tivesse aliviado o burro da carga em excesso, teria equilibrado, mas pelo menos o cavalo teria uma ajuda. Como o jumento se quebrou todo, e aí os tropeiros, né, as pessoas que cuidavam ali dos cavalos, perceberam o excesso de peso, passaram, foi para o cavalo. O cavalo agora que se arrebentou. Então aí fica a mensagem, né, de que vamos pensar no outro, né, em vez de pensar só em si. Aliás, se tivesse pensado em si, o cavalo teria pensado no burro, não é? Na ideia do burro, porque fazia todo sentido. E olha que ironia, né? É o burro que deu a ideia melhor, né? Vamos para a questão. Segundo o texto, o cavalo era solidário? Não, ele não era solidário, ele era egoísta. Pensava em si mesmo? Correto, letra B. Pensava em si mesmo. Ajudava o próximo? Não, ele não ajudava o próximo. Era esperto? Não, ele não era esperto. Cavalo não, né? Bom, vamos para 41. Nota-se que o burro ele era pessimista, ele era reclamão, humilde ou crítico. Sim, se for, essa questão é interessante, né? Porque se a gente for notar, o burro, ele não era pessimista. Pelo contrário, deu uma solução para melhorar a vida de todo mundo ali, né? Não era pessimista. Pessimista é a pessoa que acha que tudo vai ser negativo, que tudo é sempre negativo. Ele era reclamão, que vai dar a mesma coisa aí que pessimista, né? Não, não era reclamão. Ele era humilde ou ele era crítico. Interessante você notar que o burro, ele tem um posicionamento crítico, porque se ele diz o seguinte, olha, pensa bem, se a gente equilibrar o peso, você ganha, que vai poder levar todo o meu, e eu ganho por estar aliviando também o meu peso. Então todo mundo sai ganhando nessa história. E aí, quando o cavalo relinchou ali, ficou sorrindo, né, debochando, ele disse: Deixa de ser burro", falando pro próprio cavalo, né? Pensa bem, cara, é melhor para você. Se eu me arrebentar aqui, você vai ter que levar tudo. Então, ele tá tendo um posicionamento crítico, de certa forma, né? Resposta correta é a letra D, ok? Ele é crítico. Humilde seria se ele dissesse assim: não, pode deixar que eu leve mesmo e tal. Humilde seria alguém que aceita o próprio destino, né? Que ele está ali numa situação ruim, então ele aceita aquilo. Não. Eu penso que na 41 ele está sendo mesmo crítico, né? Fazendo o cavalo pensar criticamente sobre a situação que está acontecendo. Resposta correta, letra D. 42. O enredo do texto consiste em retratar a vida dos animais na fazenda. O enredo do texto não, né? Aparentemente não. Deixa eu ver a letra B. Uma corrida, não, corrida de cavalos não, né? Mostrar amizade verdadeira. Que amizade verdadeira, né? Não tem nada, nem amizade é aí. Uma viagem de transporte de carga do interior para a cidade. A resposta correta é a letra D. Realmente não é a letra A. Retratar a vida dos animais. Até porque animais está muito abrangente aqui, né? Que animais? Só eram dois, o cavalo e o burro. Então, o enredo realmente consiste em uma viagem de transporte de cargas do interior para a cidade. Resposta correta, letra D de Deus.
Onça. Bom, pessoal, eu já havia dito para vocês no vídeo anterior sobre a questão do verbete enciclopédico. Eu tenho aí onça pintada e eu vou trazer todo um texto. Isso aí não é uma reportagem, tá? Isso aí não é uma notícia. Eu vou trazer todas as informações possíveis para a onça pintada, né? Para o animal. Eu tenho aí um verbete enciclopédico, tá? Então, isso aqui é um verbete. Eu vou trazer do que se alimenta, onde vive esse tipo de animal, quais são os hábitos. Então, eu trago todas as informações possíveis sobre a onça pintada. Então, eu tenho um verbete enciclopédico. Mais uma vez, confirmando aquilo que eu já havia dito para vocês, que as provas da SEMEC têm uma certa tendência a cobrar o verbete enciclopédico. Né? Raramente a gente vê o verbete de dicionário. Vamos para a questão número 43 e última. Qual a finalidade do texto lido? Qual a finalidade? Para que fim? Qual é o fim desse texto? Foi feito para quê? Pronto. Quando você vê finalidade, a pergunta é: foi feito para quê? Para apresentar uma história criada a partir da imaginação? Não. Está falando sobre a onça pintada, não é? Não tem nada a ver com imaginação. Mostrar o significado de uma palavra desconhecida, isso que seria do dicionário. E outra, essa palavra aqui não é desconhecida, não, né? Não tem nada a ver. Onça pintada não é desconhecida. Trazer informações detalhadas de um assunto. Perfeito. Qual é o assunto? Onça pintada. Trazer informações detalhadas de um assunto. É isso mesmo. E traz todas as informações sobre a onça pintada. Então, realmente a resposta correta é a letra C. Narrar sobre um acontecimento. Narrar é contar uma história, e não tem uma história. Aí está apenas descrevendo a onça pintada, né? Seus hábitos, sua alimentação, onde mora, enfim. Ok? Então é isso, pessoal. Finalizamos então nossas 43 questões da nossa revisão para o simulado 2 e também para a prova Teresina, ok? Fiquem com Deus, a gente se vê nos próximos aí, nas próximas correções, tá? E não esquece, na descrição do vídeo tem essa atividade em PDF. Tchau, até mais.